No vídeo de hoje, nós vamos fazer geleia de coco. Bem simples, e a geleia é feita com coco, água de coco e açúcar. Se vocês querem aprender, vem comigo que eu vou ensinar o passo a passo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer geleia de coco. Gente, eu quero que vocês prestem atenção no passo a passo, porque foi um teste que eu fui fazendo e eu vi que deu certo. Então, eu estou compartilhando com vocês. Vamos lá. Eu usei 3 xícaras de pedaços de coco, com meia xícara de água de coco, levei para o liquidificador e fui triturando. O que aconteceu? Depois, rendeu 2 xícaras de coco ralado. Essas 2 xícaras eu coloquei numa panela. Gente, deu ruim em colocar nessa panela pequena aqui, mas depois eu transferi para outra. Vamos lá. Rendeu 2 xícaras de coco ralado. Eu acrescentei 4 colheres de sopa de açúcar cristal, tá? Então, são 2 xícaras de coco ralado com 4 colheres de sopa de açúcar cristal. Levei para o fogo baixo e fui mexendo. O processo aqui, eu fui observando que estava secando, grudando no fundo, e não era isso que eu queria. E como eu sei fazer geleia, eu tenho noção do que fica bom e daquilo que não fica bom. O que eu fiz? Depois de um tempo, né, o que a gente precisa? Que cozinhe o coco. O que eu fiz? A água secou e o coco ainda não estava cozido. Eu acrescentei mais meia xícara de água de coco. Depois de acrescentar mais meia xícara de água de coco, eu coloquei mais 2 colheres de açúcar cristal e mexi. Esse foi o próximo passo que eu fiz, né? Coloquei meia xícara de água de coco e mais 2 colheres de sopa de açúcar. E mais uma vez, eu fui mexendo no fogo baixo para que esse coco cozinhe, porque eu não quero um doce de coco. Eu quero uma geleia de coco para eu poder usar em outros ingredientes, outras sobremesas que eu for fazer. E eu procurei, até referência eu não achei, gente, geleia de coco para poder fazer. Então eu falei, vou fazer a minha geleia de coco que eu estou passando para vocês. Aqui, ela ficou mais um pouquinho no fogo, eu fui mexendo com o fogo baixo e eu percebi que precisava de mais um pouquinho de água de coco. Não se preocupem que eu vou deixar nas descrições todos os ingredientes. Então, vocês não precisam passar por esse passo a passo, vocês já colocam logo toda a quantidade de água de coco que vai precisar e de açúcar também, se você for usar essa quantidade de coco que eu usei, tá? Eu só tô passando o passo a passo porque foi o que eu fiz e eu fui anotando. Então, eu acrescentei mais 2 colheres de açúcar e mais meia xícara de água de coco. Na hora que eu acrescentei, que eu observei que precisava de mais água de coco, eu tive que mudar de panela. Porque essa panelinha aqui, gente, não estava mais aguentando a quantidade de água de coco que eu tava colocando aqui. Porque o coco estava cozinhando e ele tava meio que, a água tava meio que transbordando da panelinha. Então, quando vocês forem fazer, se vocês forem fazer, ó, olha como que tava transbordando. Não teve jeito, eu tive que transferir para outra panela. Mas, no final das contas, deu tudo certo. A geleia ficou bem gostosa. Outra coisa, não se esqueçam de colocar 1 colher de sopa de suco de limão, tá? Aqui, eu coloquei mais meia xícara de água de coco. Transferi para uma panela maior e não coloquei mais açúcar, porque é uma geleia, né? E caso vocês queiram colocar mais açúcar, vocês coloquem. Eu não coloquei, mas eu vou deixar aqui abaixo nas descrições todo o passo a passo. E 1 colherzinha de sopa de suco de limão, porque na geleia a gente costuma colocar o suco de limão. Gente, qual é o ponto? O ponto, gente, é o ponto que você quer. Aqui, observe que o coco já tá cozido, tá? Depois desse tanto de água de coco que eu coloquei. E ele ficou um tempinho no fogo. O coco, ele já
cozinhou, ele ficou com um gostinho agradável, tá? É uma geleia, não é uma cocada, não é um doce de coco. Qual é o ponto? O ponto é quando as bolhas forem ficar assim mais largas e for reduzir. O ponto é quando você vê que o coco está cozido e a geleia reduziu. Eu queria que ficasse com um pouquinho de caldo, tá? Então, eu tirei a geleia, eu não deixei ficar até ela secar completamente, porque não era esse o propósito que eu queria. Porque, na minha intenção, depois da geleia, dela ficar fria e tudo, eu vou triturar. Eu ainda talvez mostre pra vocês pra frente. Ela ficou com pedacinhos de coco. Caso você queira que a sua geleia fique com pedacinhos de coco, porque a gente já triturou lá no comecinho, lembra? Ela vai ficar com aqueles pedacinhos de coco. Caso você queira que fique uma pastinha, sabe aquela geleia que fica com tipo uma pasta mesmo? Então você leve, depois de fria, você leve para o liquidificador, o processador, e você vai bater novamente, vai virar uma pasta. E depois é só você colocar em potezinhos limpos e você pode levar para geladeira para poder ele aguentar mais tempo, durar mais, né? Eu fiz uma geleia de limão que eu deixei fora da geladeira há meses. Gente, e tá do mesmo sabor. Eu coloquei ela na geladeira outro dia que eu fui fazer milkshake de limão. Tá o mesmo sabor, não estragou nem nada. Então, essas geleias que a gente faz dá certo. E vocês podem deixar tanto em temperatura ambiente e quanto também pode deixar tanto na geladeira. Essa geleia de coco eu levei pra geladeira. Então, gente, depois da minha geleia pronta, vocês observem que aqui tá saindo fumaça, eu não sei se dá pra vocês verem, mas tá saindo fumaça. Ela tá mais... quando a gente passa a espátula, ela escorre bem rápido, né? E depois dela fria, ela vai ficar com a consistência de uma geleia mesmo, parecendo uma pastinha. Aqui ela tá quente. Depois de fria, eu levei pra geladeira, eu tampei e ela ficou nessa consistência aqui. Ficou nessa consistência, tá? Então, o que eu sugiro? Caso você for fazer, você dá certo, tá? A geleia de coco dá certo sim. Qualquer dúvida, vocês me perguntem antes. Se você quer com um pedacinho de coco, tá? Separa por aqui. Só vai colocar em potinhos e deixar na geladeira ou fora da geladeira também. Eu indico que deixe dentro da geladeira. Se você quer uma pastinha, uma geleia em pasta, você triture ela, tá? Então essa foi a receita de hoje, geleia de coco. Deixe seu like, deixe o seu comentário e até o nosso próximo vídeo.